vai chegando uma determinada idade dos nossos filhos e a gente vai começando a sentir que tá esquisito a gente manter a relação. Os assuntos começam a ficar muito diferentes, os interesses às vezes são até conflitantes com os nossos próprios interesses. Mas e aí? Como é que a gente continua fortalecendo os vínculos com os nossos filhos? Vamos conversar sobre isso hoje porque tá precisando. Mas antes, aquele recadinho de sempre, né? Se você gosta desse tipo de vídeo aqui, gosta desse tipo de assunto, se inscreve no meu canal que você não vai se arrepender. É de graça e você me ajuda, inclusive, a chegar em mais pessoas. Você se inscreve, já ativa o sininho e pronto. Fazendo a sua parte, você vai ter conteúdos de muita qualidade, modéstia à parte, toda semana para você aí, falando sobre parentalidade, filhos e tudo mais. Inclusive, se você quiser, tem o meu livro aqui, ó, meu mais novo lançamento, O Poder do Afeto, tá aqui no cantinho, que é um livro que vai te ensinar uma jornada de 21 dias para você buscar e encontrar uma relação mais prazerosa, mais equilibrada com o seu filho, focada no vínculo, focada nessa atenção e focada numa relação que seja empática e respeitosa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vai lá, tem link na descrição e você já vai garantir logo a sua cópia daí. Mas vamos lá então. Qual que é o lance dessa conversa de hoje? Bom, a ideia que me veio, ela veio de uma mensagem que eu recebi por DM lá no Instagram, inclusive, se você quiser me seguir, é @Thiago Queiroz no Instagram, mas ela veio assim num momento em que eu tenho ouvido muito essa pergunta, principalmente nas palestras que eu vou fazer em colégios e escolas. As pessoas têm falado muito sobre isso, que é essa questão com um filho mais velho, ou seja, um filho que está ali fazendo 10 anos, está chegando na pré-adolescência e os gostos começam a ficar muito diferentes dos nossos, e aí como é que a gente faz com isso? Então, vou fazer um episódio dedicado a isso. E para isso, então, para a gente se ambientar na pergunta, eu vou ler a mensagem dessa mãe que me mandou. Oi, Thiago, tudo bem? Eu estou numa situação aqui que eu já não sei mais o que fazer e queria muito uma outra perspectiva no assunto. Pensei que talvez seja algo que outras famílias possam estar interessadas também e rendesse um vídeo seu. Explico. Sou mãe solo de um menino de 10 anos. Ele é super falante, mas ele passa 99% do tempo falando sobre videogames e mangás. Duas coisas que eu sou totalmente fora do conhecimento e interesse. Eu consigo acompanhar e escutar até certo ponto, mas chega uma hora que fica muito difícil. Teria alguma sugestão no que dá para fazer nessa situação? Tenho certeza que ele percebe ou vai começar a perceber minha falta de interesse em algum momento. Pois é, querida, eu acho que isso daí é uma questão que chega em todas as famílias. E eu tenho certeza que chega na de você aí. Se você tem uma criança mais velha, passou aí para você também. Mas além disso tudo, eu queria fazer um outro resgate. Eu queria fazer um resgate com a sua própria juventude. Você sabe que quando você se tornou jovem, quando você começou a crescer, os seus gostos começaram a ficar muito diferentes daqueles que são dos seus pais. Lembra disso? Eu lembro, claramente, da minha situação aqui. Tenho certeza que você sabe também do que eu estou falando. E aí a gente percebe que uma sensação que pulsou muito na nossa juventude, na nossa adolescência, foi justamente essa fala que ficava na nossa mente o tempo inteiro, que é: meus pais não me entendem. Você já pensou isso? Eu tenho certeza. E os nossos filhos vão pensar se a gente não se esforçar em entender eles. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que você agora tem que ser a maior fã de mangá da vida, começar a fazer cosplay, começar a jogar todos os videogames, todos os jogos e tal. Não estou falando isso. Mas a gente tem que lembrar que da mesma forma como quando eles eram pequenos, a gente se forçava a estar perto e ver coisas que a gente não gostaria de ver, a gente tem que continuar fazendo isso. É a mesma coisa. Só que agora que os nossos filhos são mais velhos, a gente acha que a gente não precisa. E é aí que mora o engano. É quando a gente mais precisa se esforçar para estar perto dos nossos filhos. Porque é nesse momento crucial do início da adolescência em que a importância dos pares, né, dos amigos que estão ali ao redor deles, começam a valer muito mais do que, às vezes, até a nossa importância. Essa disputa entre o que vai ser a maior referência, a maior influência na vida dos nossos filhos começa a ficar cada vez mais acirrada. Os amigos ou os pais? Como é que a gente duela com isso? E a real é que nesse momento, é justamente nesse momento que a gente começa a se afastar, porque começa a gerar um estranhamento. Eu começo a falar assim: pô, meu filho gosta de uns negócios que não é minha vibe, não é minha cabeça. Fala outra língua, vê outras coisas. E eu não quero ver isso, não curto. Então a gente se afasta. E quando a gente se afasta, a gente cria um espaço para que as amizades ganhem ainda mais importância. É quase como se a gente estivesse desistindo dessa luta, entende? Dessa disputa. E aí que as coisas realmente começam a degringolar. E a gente começa a achar que os nossos filhos estão distantes,
que os nossos filhos não querem mais saber da gente. E uma certa proporção, isso até acontece. Mas se a gente dá um passo para trás e não um passo para frente, a gente só está fortalecendo essa distância. A gente só está, sabe, aumentando essa potência de afastamento, que é muito prejudicial para o desenvolvimento dos nossos filhos, porque afinal de contas, quem que está ali orientando, quem que deveria ter esse papel, essa responsabilidade de orientar, somos nós, os adultos, não os amigos, porque eles também estão crescendo, estão se desenvolvendo, eles não têm ainda desenvolvimento suficiente para orientar os nossos filhos. Eles também cometem muitos erros, entende? Agora você fala assim, tá, faz até sentido, mas o que eu faço então? E a minha resposta é, você continua fazendo aquilo que você sempre fez. Vamos lá, vamos lembrar aqui, vamos voltar ao passado. Quando seu filho era pequeno, você realmente sentava para assistir Galinha Pintadinha porque você se amarrava? Porque você achava que aquilo era uma obra de arte audiovisual? Duvido que não. Você não sentava para ouvir Mundo Bita porque era a última coisa que você mais queria assistir nessa face da Terra. Por mais que o Mundo Bita seja muito legal, que as musiquinhas fiquem grudadas na nossa cabeça, não era exatamente o que a gente queria fazer. Mas a gente se colocava naquele lugar. A gente sentava do lado dos nossos filhos. A gente ficava ouvindo aquele negócio até a gente começar a cantar junto com os nossos filhos. E todas as vezes que os nossos filhos começavam a cantar aquilo ali, a gente cantava junto e a gente sentia aquele amor pulsando dentro da gente. Dá um corte agora. Pula alguns anos pra frente. Você vai me dizer agora na minha cara que você se amarrava em sentar no sofá para assistir Patrulha Canina com seu filho? Tenho certeza que não. Tenho certeza que você não sentava ali para ficar vendo os grandes dilemas, né, da Bay, como é que é? Bay City, eu não lembro agora o nome da cidade, mas enfim, que aqueles cachorros precisavam resolver todo tipo de problema naquela cidade ali, porque o prefeito Handinger, olha aí a minha memória, porque o prefeito Handinger sempre dava um jeito de tentar atrapalhar tudo. E você sentava ali para assistir aquilo porque, afinal de contas, aquilo era uma obra da sétima arte. Você adorava a fotografia, você adorava a qualidade da animação, a musiquinha era quase uma ópera erudita, os roteiros eram tão intrincados, eram tão maravilhosos, você até ia no cinema ver Patrulha Canina com seu filho porque você fazia questão em ter o máximo de conhecimento sobre esse universo fantástico. Eu acho que não, mas ainda assim você estava sentado lá do seu filho assistindo aquilo. Ainda assim, você ouvia e ouvia e ouvia aquela música, Patrulha Canina, qualquer problema, né? Você sentava do lado, você sabia quem eram os personagens, você se interessava, você achava divertido, você ouvia seu filho falando, Marshall fez isso, não sei o que, você, que legal. Você assistia tanto aquilo dali, que você sabe a diferença que teve nos dubladores da primeira para a segunda temporada, que teve cachorro que até mudou de gênero. Talvez você não saiba disso, eu sei. E aí você fica assim, peraí, mas era a Marshall e agora é o Marshall, como assim? Pois é, eu sei isso daí. Foi porque eu quis? Não foi porque eu quis. Quer dizer, eu quis porque eu queria estar perto dos meus filhos, porque eu sabia que isso era uma coisa que fazia parte da vida dele. Por que eu não deveria fazer isso também agora, quando eles estão assistindo? Não é mais Patrulha Canina, mas é o quê? Talvez é um anime. Eu, particularmente, não gosto de anime. Nunca gostei. E não é porque eu não gosto que eu não vou me interessar por aquilo que os meus filhos querem ver. Se o meu filho, por exemplo, e acontece isso com o Dante, tá? O Dante está curtindo mangá. Será que eu não tenho que me interessar em minimamente saber os plots de alguns grandes mangás? Falar assim, putz, isso aqui acho que é interessante. Acho que isso aqui o Dante vai gostar. E aí você vai lá e pega. E conversa com o vendedor da livraria e fala, pô, tem algumas indicações aí pra essa idade, me conta aí um pouco a história. Não, isso aqui é muito legal, porque é uma família de espiões, não sei o quê. Você fala, pô, tá, interessante. Pô, acho que é legal, hein? Eu ainda não consegui ler nenhum desses mangás, mas eu sei mais ou menos o que eles falam e sei que a história tá interessante. E aí o que eu faço? Vou lá e compro um primeiro volume e falo, filho, olha aqui, toma aqui. Dá uma lida aí, vê se você gosta disso daqui. Ele vai falar, pô, pai, é muito legal, não sei o quê, porque o filho, que o pai, não sei o que lá, e a criança, lê mente e tal. E ele fala, pô, que legal, filho, que legal, não é? Que porcaria. Gibi mesmo tinha que ser Homem-Aranha, tinha que ser Quarteto Fantástico, tinha que ser, isso aí não presta, K-pop não presta. Bom mesmo eram as músicas do meu tempo, bom mesmo era Backstreet Boys, e realmente era bom mesmo, mas será que a gente não está repetindo o mesmo ciclo que faziam com a gente quando a gente era mais jovem? Será que essa não é a origem do meus pais não me entendem? Em algum momento, a gente acha que é ok a gente começar a julgar e atacar tudo aquilo que os nossos filhos gostam. E a gente não fazia isso quando eles eram pequenos. Esse que é o grande problema.
A gente acha que em nome da nossa própria nostalgia, da nossa própria juventude que foi de ouro, a gente tem o direito de diminuir as experiências que eles estão passando quando eles estão crescendo. E aí, minha gente, é inevitável que esse afastamento aconteça, porque eu rejeito isso. Eu acho isso ruim. Eu falo, pô, Dante, que tipo de música não presta? Quem sou eu para dizer que tipo de música não presta? Nem crítico de música eu sou crítico de nada, sabe? Então eu acho que esse é o grande momento pra gente fazer esse chamado e entender que, cara, peraí, calma, é estranho, é esquisito, mas sempre foi. Porque quando eu assistia ali Patrulha Canina com os meus filhos, eu não ficava dizendo pra eles, olha, isso aqui é um lixo, Patrulha Canina não serve pra nada, vocês têm que ver mesmo é He-Man, tem que ver um cara bodybuilder, halterofilista, que bate numa caveira, num esqueleto, e monta numa onça, num tigre pacato que vira o tigre guerreiro. E... mas como que isso acontece? Não interessa, é muito maneiro. Entende? A gente não pode achar que as coisas que a gente vivia, por mais que tenha um apego, né, sentimental, a memória afetiva daquilo ali, que aquilo faz com que o que a gente assistiu seja melhor do que o que os nossos filhos estão assistindo. Não vai ser. Não vai ser. E a gente tem que lidar, inclusive, terapia, a gente tem que lidar com isso, pra gente entender que o que foi nosso é importante pra gente, não tem que ser importante pros nossos filhos. E eles vão construir as próprias ideias deles, as próprias vontades, as próprias preferências. E é aí que a gente tem que entender que a gente precisa continuar celebrando isso, enxergando isso com a mesma curiosidade que a gente tinha quando eles eram pequenininhos. Quando a gente percebia que os nossos filhos estavam, sabe, descobrindo a mão. O meu bebê, né, quando descobre que tem uma mão, e ele fica assim, e o nosso olhar fascinado por aquela descoberta dos nossos filhos morre à medida que eles crescem. E ela precisa continuar viva, porque é isso que vai fazer a gente querer estar próximo dos nossos filhos, porque eu quero saber o que meu filho está gostando agora. Dante se amarra em fazer origami. Eu vou falar que aquilo é lixo, que aquilo é porcaria? Não, eu vou falar, caramba, Dante, você tem um belo de um talento aqui. Que incrível. O máximo que eu consigo fazer é uma estrela ninja. E você hoje faz 1000 coisas que eu não sou nem capaz de fazer. Que incrível, filho. Entende a diferença? É por isso que a gente se afasta dos nossos filhos. Porque a gente não quer enxergar o diferente. A gente não quer se dar o trabalho de sentar e reconhecer que eles sim são diferentes da gente. Que eles muitas vezes, inclusive, não são exatamente aquilo que a gente esperava que eles fossem. E ok, a gente viveu um luto disso. Esse luto da idealização do filho que a gente gostaria de ter e que vai ficando cada vez mais evidente que eles não são. E aí entra a terapia de novo. Mas a gente não pode achar que isso nos dá o direito de rejeitar a essência dos nossos filhos, porque é isso que faz esse afastamento acontecer. E muita gente nessas conversas que eu faço por aí, principalmente quando eu vou para a escola, fala assim, poxa, Thiago, mas peraí, mas será que não tem um momento? E se ele vai afastar e depois a gente volta de novo? Spoiler, não vai. Se você se aproximar, vai ser muito mais difícil, porque esse afastamento ele vai ter um preço para você resgatar depois. E pode ser que você consiga sim, porque nunca é tarde, né? Para você mudar, para você se aproximar dos seus filhos. Mas, sério mesmo, você vai ficar uns 5 anos criando rusgas com o seu filho, criando esse afastamento desnecessário, para depois você ter que investir ainda mais esforço para poder resgatar isso e reparar. Para que reparar se você pode fazer já desse jeito logo de cara, não é verdade? Então, eu espero, mãe querida, seguidora, que me mandou essa mensagem, que eu tenha ajudado você a refletir um pouco sobre isso. A dica prática que eu tenho não é muito prática, é mais reflexão mesmo. Mas se eu pudesse falar uma coisa mais direta, seria sente e veja seu filho jogando videogame. Sente, tente entrar com bons olhos no mundo do seu filho. Não daquele jeito de olhar e sentar, não, mas esse negócio aqui não faz o menor sentido, não, isso aqui tá errado. Peraí, que o irmão bateu no outro irmão, peraí, não sente para julgar. Sente para entender, para entrar naquele mundo, para conhecer mais. É assim que a gente vai mostrar para os nossos filhos uma mensagem que é importantíssima, que é do tipo, filho, eu sei que isso é importante para você, e como você é importante para mim, eu quero conhecer um pouco disso. Pode ser que eles achem estranho, tenham vergonha, mas logo, logo eu tenho certeza que isso pode se tornar uma tradição na sua família. A tradição de assistir um anime que você não fazia a menor ideia do que era, mas de repente você começa a criar gosto.
É que nem novela, gente. No início a gente nem entende direito quais são os personagens, quem que é um, quem que é outro, mas a gente está lá, se esforçando, trabalhando para criar uma relação com aquela novela. Até o momento que a gente conhece todos os personagens, conhece as tramas e não consegue cogitar perder um capítulo daquele negócio. Isso pode se tornar muito bem, uma tradição nova para você e para o seu filho aí. Poxa, vamos ver o nosso animezinho aqui. Hoje a gente vai ver um animezinho aqui. Vamos lá, vamos sentar para ver. E aí, de repente, vocês estão conversando sobre aquilo. Daqui a pouco você está entendendo um pouco mais sobre essa cultura. Daqui a pouco você está até curtindo de verdade essa cultura. Da mesma forma como eu sei que você começou a gostar de Patrulha Canina, tá? Eu sei. Não vai me dizer que você nunca gostou, não. Você começou a criar uma certa afeição à galinheta. Eu tenho certeza absoluta, porque a galinheta é muito fofa. E você só criou isso porque você ficou lá. A mesma coisa a gente pode fazer com os animes, com os videogames dos nossos filhos. Não estou dizendo que você tem que gostar de tudo, não, tá? Alguma coisa ou outra que você percebe que dá, faça. Ok, não, jogo de tiro para mim não dá. Beleza, algum outro jogo talvez você consiga. Faz parte de querer estar presente ali e não dar um passo para trás. Então vamos sempre dar um passo para frente quando o assunto é o vínculo com os nossos filhos. Tá legal? Espero que essa conversa de hoje tenha feito sentido para você aí. Se fez, deixa aqui nos comentários ou deixa aí na caixinha do Spotify se você está assistindo isso aqui pelo Spotify. Não esquece de me ajudar a chegar em mais pessoas. Já ajuda a divulgar, porque tem muita gente com esse tipo de pensamento ainda de que, nossa, adolescentes são terríveis, eu não gosto disso, só gosto de coisa horrorosa, tá? Tenebrosa, é tudo porcaria, música é porcaria. Não, vamos ajudar a fazer essa mensagem um pouco mais empática e acolhedora sobre a nossa juventude se espalhar mais por aí, tá bom? E com isso também eu deixo aqui o meu recado final, que para você, que você aí gosta muito do meu trabalho e quer fazer parte disso daqui, você pode entrar no meu financiamento coletivo, lá na minha campanha, no apoia.se/rapazinho, que com R$ 15 por mês você apoia essa produção de conteúdo que acontece já, sei lá, mais de 8 anos por aqui. Se eu somar o site, são mais de 11 anos que eu faço conteúdo na internet. E eu conto única e exclusivamente com o seu apoio para continuar produzindo, para continuar tendo recurso, para editar, para fazer a compra de equipamento, melhorias no canal e melhorias nos podcasts. Eu tenho certeza que você aí com R$ 15 talvez não sinta muita diferença, mas para mim vai sentir muita diferença, tá bom? E claro que além de ajudar, você entra no meu grupo de apoiadores secretos lá no WhatsApp, a gente troca ideia, é uma comunidade muito bonita, todo mundo sempre se ajudando. Então, sempre em debates muito ricos ali, eu tenho certeza que você vai gostar de participar disso também, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.